Mas, pô, por que tu virou político, cara? Não tava legal astronauta? Pelo Brasil. Mas a gente precisa. Eu lembro que quando eu cheguei lá, deixa eu até... Né, um lance que pouca gente sabe. Quando eu cheguei lá na NASA, em 1998, eu fiquei 20 anos lá, em 1998, tinha acabado de pousar a STS-95, onde estava a bordo John Glenn, que era o segundo voo dele. Voou lá em 1962 e aí voou em 1998, já tinha 77 anos de idade. E aí, lógico, pô, o cara era herói nacional lá, todo mundo em volta. Eu nem chegava perto, eu era novato ali, tipo, o cara tá lá, eu tô aqui. Não... Mas aí um dia, né, eu tô lá, fui pegar uma impressão, que a sala de impressão não tinha impressora dentro do seu escritório na NASA, vai ficar longe. Aí eu fui lá pegar uma impressão, tô passando no papel, passando no corredor com o papel na mão assim. Aí ele veio sozinho, uma coisa, ele veio sozinho, Caramba. olhou para mim, viu a bandeira do Brasil no braço, assim, ei, você que é aquele astronauta do Brasil? Eu, sim, senhor, vem cá. Aí ele sentou literalmente em cima da mesa, assim, ele é um cara alto, aí sentou em cima da mesa, chegou para mim, pô, você já pensou em ser político? Aí, não, senhor. Putz, cara. O que eu estava pensando naquela hora era, pô, voar, entendeu? Ir lá, fazer um treinamento, voar. Falei, não pensei não. Pois é, você devia pensar. Falei, pô, né? Olha, eu fiz o meu primeiro voo, o pessoal me colocou na espera. Aí eu fui ser senador, ele foi senador por acho que 24 anos nos Estados Unidos. E eu consegui ajudar muito mais o programa espacial do lado do Congresso do que dentro do programa. Então eu consegui muitas coisas para a NASA através disso. Você devia pensar em ser policial, o primeiro lá do seu país, você devia pensar em entrar na política. Eu confesso que quando ele falou isso, eu falei assim, não, deixa para lá, isso aí, vou pensar depois. E você vê, estou aqui hoje como ministro, né, de Ciência e Tecnologia, e eu vejo quanto que a gente consegue realmente ajudar o programa espacial nesses últimos 3 anos, né, enquanto na minha gestão, o programa espacial teve uma série de coisas novas, e está chegando muitas outras coisas aí, né, agora com recursos para investir em satélites nacionais, foguetes nacionais. Nosso Centro Espacial de Alcântara está literalmente decolando. Todo mundo fala desse lance de Alcântara, cara. Tem uma galera que fala que lá que a gente meio que desperdiça um puta potencial, né? Olha, foram 36 anos de espera. Sim. Né? O Sérgio acompanha essa história, 36 anos de espera. Aquilo me deixava agoniado de ver, né, a possibilidade que nós temos, é extremamente bem localizado e tal. Aí eu cheguei lá, falei assim, pô, eu vim com essa missão, a gente tem que fazer funcionar. Então a gente instituiu o que a gente chamou de Plano de Desenvolvimento Integrado de Alcântara. Isso envolve vários ministérios, envolve várias organizações, federal, estadual e municipal ali, inclusive a Federação das Indústrias do Maranhão. Aliás, preciso agradecê-los aqui, eles fazem um trabalho magnífico. A Universidade Federal do Maranhão, o Instituto Federal, os quilombolas, tem as vilas dos quilombolas também participam. E agora aquilo está mudando. A gente vai ter esse ano, por exemplo, o primeiro lançamento de um foguete internacional lá de Alcântara, de uma empresa coreana aí no Space, que deve lançar um foguete. Não me pergunte para eu explicar esse tipo de propulsão, porque eu não sei como funciona. Eu conheço propulsão líquida e propulsão sólida, ou foguete híbrido, que tem sólido e líquido. Agora eles estão lançando uma propulsão híbrida. Eu não sei se o Sérgio sabe explicar, mas eu não sei como é que funciona isso, mas estão testando lá esse ano e vão fazer série de lançamentos até o ano que vem. Que legal. Além disso, já tem 4 empresas, 3 americanas, uma canadense. Né, o centro tem que ser um centro comercial. E isso abre um caminho enorme. O Sérgio já tinha me falado mesmo, que tinha que ser algo assim. Abre um caminho enorme para recursos, para a região, para o programa espacial. Só falta um ponto nessa equação que a gente precisa resolver com a economia, que é a criação de uma empresa estatal chamada Alada. E ela já nasce independente e vai nascer com um tempo de vida, vamos dizer assim, um tempo de vida determinado antes de ser privatizada ou ser desestatizada. Então, esse tempo é necessário para passar, para ajustar com a Força Aérea, vai ser conectada no Comando Aeronáutica, no Ministério da Defesa, não no Ministério da Ciência e Tecnologia, para ajustar direitinho o funcionamento comercial e o funcionamento militar no mesmo pacote, como lá no Kennedy, que tem a parte da Cabo Canaveral e o Kennedy Space Center, e a partir daí o programa está em dia. Por que demorou 36 anos para a gente fazer alguma coisa lá? Essa é a grande questão, né? Quem me conhece sabe assim, eu não gosto de criticar as pessoas, entendeu? Mas vamos dizer assim, talvez tenha sido por um pouco de falta de habilidade anterior ou falta de prioridade.
E olha, programa espacial, muitas vezes o pessoal pergunta, para que serve? Você está investindo dinheiro em programa espacial? Né? Tanta gente morrendo de fome, né? E vocês querendo mandando foguete para o espaço, né? E olha, tem muita aplicação, porque não, o que a gente chama de aplicação direta do programa, quando a gente lança um satélite, por exemplo, que está lá fazendo a melhoria da agricultura, né, a produtividade da agricultura, a parte de meteorologia, acompanhamento do mar. Se a gente tivesse, por exemplo, já o nosso programa bem instituído, com constelações que pudesse fazer acompanhamento do nosso litoral e oceano, a gente saberia na hora de onde veio aquelas manchas de óleo e outras coisas que a gente pode fazer. Acompanhamento de fronteira, tem muita coisa, né, de aplicação de satélite. Além da aplicação direta, você tem todo o desenvolvimento da tecnologia para chegar lá. Isso a gente chama de spin-offs do programa espacial. E tem centenas, literalmente, de produtos que vêm da pesquisa espacial. A gente pesquisa para viabilizar coisas do programa espacial, e essas pesquisas elas acabam tendo aplicações práticas em outras áreas, porque na verdade essa ciência foi desenvolvida para uma coisa que acaba tendo aplicação em outra. Ciência espacial é um negócio muito de ponta, né, cara? Isso. Então, para você chegar e desenvolver aquilo que vai para o espaço, as etapas e tudo que você passou, aquilo lá vai ter muita aplicação depois. E a gente sabe disso, né? Pô. Então, na medicina, por exemplo, o Hubble, né, que é um telescópio espacial, a câmera dele lá, o desenvolvimento dela ajudou a desenvolver o que hoje é usado para fazer o exame de mamografia, por exemplo, entendeu? Assim, você vai, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Parece que não. Parece que não, mas para chegar naquele topo que é o desenvolvimento espacial, toda aquela tecnologia ela pode ser aproveitada, né? Muito maneiro. É um monte de... Você vai desde coisas simples e usuais, como a gente fala, de velcro, até medidores de temperatura que coloca na orelha ou no dedo. Uma série de sensores esse agora que usou na pandemia aí, ele foi desenvolvido na astronomia. Esse do revolvinho, assim, que o pessoal... Aquilo lá é um equipamento que foi desenvolvido para astronomia inicialmente e aplicado nisso. Fora coisas que a gente usa. Por exemplo, o pessoal está assistindo a gente aqui agora, provavelmente através de um satélite e GPS. Quem consegue navegar com mapa? Lembra daquele Guia São Guia Paulo? De ruas. Aquele negócio enorme. Hoje não, GPS faz tudo. E assim vai, tem muita aplicação. O espaço, e aí que a gente chama de aplicações do espaço, onde está a maior parte dos recursos, vamos dizer assim, se a pessoa quiser ter profit, quiser ter lucro usando o espaço, são as aplicações. Por isso que o Ministério, a gente tem investido muito em startups, né, que possam desenvolver essas aplicações para o dia a dia. Porque aí é onde vai entrar muito recurso. A gente coloca o foguete para levar os satélites lá e depois como usar esse equipamento todo é onde entra as vantagens de produzir emprego, produzir diversos produtos, serviços, né, satelitais, etc. Isso aí eu acho até legal para esclarecer para o pessoal que está vendo, cara, para quem não está ligado nessa área, né? Porque assim, quando a gente fala às vezes de espaço e tal, às vezes o pessoal pensa só no foguete, né? Tipo, no veículo lançador, no foguete que você vai lançar. Mas não é só isso. Você tem todo o desenvolvimento até do satélite e fora todas essas empresas hoje que gira hoje no Brasil, ali em São José dos Campos tem várias, né? Muitas. Eu trouxe umas aqui para conversar aqui no Ciência Sem Fim, que o pessoal, eles desenvolvem os serviços. Então são softwares, são aplicativos que podem usar em diferentes áreas com coisas que já estão no espaço ou que vão ser lançadas. Porque isso cria essa coisa na cabeça da pessoa, né? Ah, mas, tipo, nós não temos foguete, como que a gente pode ter algum desenvolvimento no espaço? Tem muito. Mas é que tem essa... Não precisa ter só o veículo lançador, né? Você pode ter várias outras coisas. Quer ver uma coisa agora? Por exemplo, a gente fala assim de 5G, a gente fala de aplicações de 5G e aplicações em agricultura. Vamos pegar uma coisa que o pessoal consegue enxergar bem. Agricultura, você vê aquela plantação bonita lá assim. Para o agricultor, para o produtor, seria muito importante que ele tivesse no seu celular, por exemplo, olhar assim, amanhã, tal hora, eu vou aplicar defensivo, ou vou aplicar um fertilizante. Vai chover ou não vai chover? Então, se ele tiver, quanto mais preciso for a previsão meteorológica, ele consegue desperdiçar menos produto, assim. Aí, ele pode usar um serviço satelital para olhar a plantação, geralmente são muito grandes, muitos hectares. Olha, ali está começando a aparecer uma certa praga, porque a gente consegue, dependendo do espectro que você utiliza, você consegue determinar, olha, aqui tem praga, aqui não, então você precisa aplicar mais ali, mais cá. Ele pode ter sensores espalhados no chão
né, que consigam ler a qualidade do solo, a umidade, etc., e aplicar água e fertilizantes defensivos. Na medida certa. Sim, com precisão. E quando tem o 5G junto, né, com todo esse sistema, os tratores que operam automaticamente, ele consegue fazer todo esse gerenciamento com a maior precisão, economizando água, economizando defensivo, economizando fertilizantes, tem uma produção lá em cima, com um controle tudo na mão dele, entendeu? E a tecnologia, usando tecnologia espacial para a agricultura. Entendi. Colheitadeiras hoje, elas andam, cara, tudo com GPS. Para poder otimizar a maneira como elas vão fazer todo o percurso ali. É tudo otimizado por GPS. Porra, impressionante. Porque se o cara pular uma trilha... Estamos com os Jetsons aqui. Mas é mesmo. Legal. E aí você soma isso aí com internet das coisas, inteligência artificial, você fica com um pacote muito poderoso. Tem máquina hoje que, utilizando internet das coisas, toda essa coordenação com GPS e inteligência artificial, ela passa, por exemplo, no meio de uma plantação de laranja, ela vai fazendo colheita ou vai aplicando alguma coisa e vai lendo quantas laranjas tem, quais elas estão maduras, não estão maduras, e tudo isso ela faz automaticamente, faz a contagem toda. O controle que hoje o produtor pode ter utilizando tecnologia é muito maior. E, logicamente, que a produção eleva no mesmo terreno. Entendeu? E isso é outra coisa bacana, que você não precisa sair ampliando o terreno lá para... Sim, a gente consegue otimizar o terreno que a gente tem para ter o máximo possível ali, sem ter que expandir para outra faixa de terreno. Interessante, muito legal. E hoje a agricultura também, eles trabalham muito com a questão híbrida, onde eles têm, por exemplo, a vegetação com uma plantação dentro. Então, isso também melhora a questão de carbono, tudo isso aí é muito melhorado. Nossa agricultura no Brasil, ela é altíssimo nível. Graças, aí vem um ponto que a gente tem que falar, eu faço parte do conselho de administração da Embrapa. Graças ao investimento que foi feito em tecnologia lá atrás, na época que era o ministro Alisson Paulinelli, tinha o Carlos Melles lá atrás, que investiram em ciência, mandaram doutorandos, mestrandos para o exterior e voltaram e construíram a Embrapa. Hoje a gente literalmente colhe os frutos do que eles plantaram lá atrás.